Bom, a gente vai meditar no Evangelho de Mateus, né? Como eu já tinha falado para vocês, é o capítulo 17, versículo do 9 ao 13. Nós iremos fazer a leitura do texto e em seguida nós iremos orar. Nove ao 13. 17? Isso. Nos diz a palavra do Senhor. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também, o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Nós iremos meditar sobre o seguinte tema: o Elias que virá primeiro. Por mais que esse tema sugira, né, colocar esse Elias em destaque, nós sabemos que o texto em si ele lida com a questão de como esse Elias veio e como esse Elias foi tratado e como também o Filho do Homem, Jesus, foi tratado. Então tem muito mais a ver com a pessoa de Jesus do que com o próprio Elias. A grande questão aqui é que o Senhor Jesus apareceu para os seus discípulos em glória. Isso foi o que aconteceu antes, nos versos anteriores. O Senhor Jesus chama 3 discípulos para estar com ele, Pedro, Tiago e João. E ali, naquele momento, junto com seus discípulos, Jesus se transforma na frente deles, é chamado de transfiguração, ou seja, foi transformada a aparência de Jesus e as roupas de Jesus, de maneira que as roupas de Jesus brilhavam como a luz do sol, como a luz do dia, não é? E a face de Jesus também resplandecia muito, ou seja, havia muita luz ali naquele momento. E naquela ocasião também apareceram Elias e Moisés, que são chamados de grandes representantes. O representante da lei, Moisés, e o representante dos profetas, Elias. Só que na cabeça dos discípulos, né, foi confuso. E a alegria de Pedro de estar ali com Jesus, Elias e Moisés, foi tão grande que falou para Jesus: bom é estarmos aqui, vamos fazer tendas, uma para cada um. E aí, vem uma voz vinda do céu, dizendo: este é o meu filho amado. A ele ouvi. E depois disso, os discípulos com medo se jogaram no chão, mas o Senhor Jesus vai lá, acalma eles, levanta eles e fala: não fiquem com medo. E depois de tudo isso, eu fiquei pensando, o que marcou a memória desses discípulos nessa visão? E o que marcou a memória dos discípulos nessa visão não foi o fato de que viram Jesus em glória, mas foi o fato de que Elias estava lá com ele. E Elias, estando ali com ele, levou eles a pensarem: Elias tem que vir primeiro, antes que venha o Messias. Mas se nós estamos diante do Messias, se nós temos crido que Jesus é o Messias, então por que só agora Elias aparece? E por que essa aparência agora de Elias e agora Elias já se vai? Então, quando eles desceram daquele lugar onde estavam com Jesus, lugar montanhoso, né? Estavam numa região montanhosa. Quando eles saem de lá, Jesus fala para eles: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. E outra informação maravilhosa Jesus dá para eles, de que ele iria ressuscitar dentre os mortos. Jesus iria morrer,
mas ele ia ressuscitar dentre os mortos, ou seja, ele ia voltar a ter vida. E Jesus, mesmo falando algo assim tão maravilhoso para eles, e ao mesmo tempo consolador, porque o que seria deles seguir um Jesus, seguir um mestre que depois ia morrer e permanecer morto? Não faria sentido nem para nós, para a nossa religião cristã, crer que um Jesus, um nosso mestre, um nosso Salvador, morreu e permaneceu morto. Onde estaria a nossa esperança, né? Onde estaria a nossa esperança num Jesus que permaneceu morto? Mas a nossa esperança está num Jesus que morreu e ressuscitou. Porque assim como ele morreu e ressuscitou, nós que temos crido nele também vamos morrer, se for o caso. E se morrermos com Jesus nós também vamos ressuscitar dentre os mortos. Porque ele prometeu que quando ele voltar, vai haver a ressurreição dos mortos. E como também diz o credo apostólico, que ele subiu aos céus, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Então haverá esse encontro com o Senhor Jesus quando ele voltar. E essa informação tão maravilhosa da ressurreição do Senhor Jesus não cativou o coração dos discípulos. Depois que o Senhor Jesus fala esse alerta para eles de não saírem espalhando, nem para os outros discípulos, ninguém aqui é ninguém. Ninguém, ou seja, nem os outros discípulos poderiam saber das coisas que eles, em particular com Jesus, souberam e viram. Não podiam. E depois de tudo isso, verso 10, mas os discípulos o interrogaram, ou seja, fizeram uma pergunta para ele. Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que eles venham primeiro? Bom, os discípulos têm uma pergunta aqui, e essa pergunta é a respeito do que os escribas falaram. Não se sabe ao certo em que momento os escribas falaram isso, e se falavam, ou se era continuamente, ou se uma vez falaram. Não se sabe se era o apego àquilo que está escrito lá em Malaquias. Malaquias 4:5 nos diz: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Não se sabe ao certo se os escribas falavam a respeito dessa profecia, ou se era uma oposição a Jesus, porque vocês sabem, Jesus ele foi perseguido por todos os religiosos da época dele, os escribas, os fariseus, os saduceus, os essênios, todos os religiosos da região judaica, do povo de Israel, perseguia Jesus. E era contra Jesus. Então não se sabe se era uma oposição a Jesus, dizendo assim, não acreditem nesse Jesus, ele não é o Messias, ele não é a promessa de salvação, até porque primeiro tem que vir Elias. Elias não vem, então ele é um falso profeta, ele é um falso Messias. Não é este o Messias, porque Elias ainda não veio. Então, não se sabe ao certo se era exatamente isso. Mas é uma grande questão para a gente pensar. De qualquer forma, eles falavam isso. E os discípulos de Jesus foram assim pegos por essa memória. Os escribas falaram isto a respeito de Jesus. Para o Messias vir primeiro, antes tem que vir Elias. Mas nós temos querido que Jesus é o Messias. E agora, e Elias? Então é uma questão muito importante para os discípulos. Para esclarecer a mente dos discípulos. Assim como muitas coisas da nossa vida, como cristão, como quem vive para Jesus, muitas coisas são difíceis para nós de entender. E a gente precisa de luz, precisa de entendimento. A gente precisa ir para as Escrituras, a gente precisa ir para os ensinos de Jesus, a gente precisa ir para o Antigo Testamento, a gente precisa ir para a Palavra de Deus, a gente precisa de alguém que nos explique, para que clareie a nossa mente, tanto na nossa vida como discípulo de Jesus, como também fortalecer a nossa fé na doutrina correta, no ensinamento correto a respeito de Deus e do Salvador Jesus Cristo e do Espírito Santo e tudo que envolve Deus. E aqui o Senhor Jesus vai explicar para os seus discípulos. Mas até aqui nós temos visto a dúvida dos discípulos a respeito desse Elias que virá. No verso 11, Jesus responde à pergunta deles dizendo assim, então Jesus respondeu, de fato. De fato. E aqui nós temos algo curioso. De todas as coisas que os escribas e fariseus ensinavam que muitas vezes eram erradas, Jesus agora concorda. De fato. Os escribas estavam certos na vida de Elias.
Lá no Sermão da Montanha, pega Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Está lá o Sermão da Montanha. E muitas vezes o Senhor Jesus corrigiu as tradições dos fariseus, corrigiu os ensinos dos fariseus e dos escribas. Muitas vezes Jesus corrigiu, porque eles estavam errados. Não sei se vocês lembram, Jesus falava, ouvistes dizer, eu porém vos digo, ouvistes o que foi dito, eu digo para vocês isto. Ou seja, Jesus estava corrigindo muitas vezes eles, mas nesse ponto não, eles estavam certos. Elias virá. De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. E que restauração era essa? Porque lá em Malaquias 4:5 diz, Elias virá, e o que é que esse Elias vai fazer? Ele trará o grande dia do Senhor. Grande dia do Senhor aqui, ou terrível grande dia do Senhor aqui, seria o dia do juízo, castigo, punição, a correção, uma restauração na nação de Israel. E aí o Senhor Jesus disse, ele vai fazer isso. De fato, ele fará isto. Era esse o propósito do Elias. Só que aqui, vejamos, nos versos 12 ao 13, nós vamos ver que o Elias foi rejeitado. Sim, o Elias que virá primeiro é a dúvida dos discípulos. Nós vimos isso aí no verso 9 até o 11. Do 12 ao 13, esse Elias que virá foi rejeitado. E a pergunta é, como o Elias que virá já foi rejeitado? O Senhor Jesus disse, eu, porém, vos declaro. Ou seja, Jesus está fazendo uma correção. Ou seja, os escribas não estavam de todo errados. De fato, eles estavam certos na questão de que esse Elias viria. Mas eles não perceberam algo. Essa profecia já se cumpriu. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. Esse Elias já veio. E não o reconheceram, ou seja, rejeitaram. Não foi aceito. Elias, que estava para vir, não foi aceito. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. E aqui, esse Elias que já veio era João Batista. Era João Batista. Nos capítulos iniciais de Mateus, vai registrar João Batista aparecendo no deserto como aquele que estava cumprindo a profecia de Isaías, a voz que clama no deserto, que estava endireitando o caminho do povo de Israel. E qual é a mensagem de João Batista? Era de conserto, era de juízo, era de restauração. E a mensagem era, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, é chegado o reino de Deus. Ele estava convocando o povo para se arrepender. E o que aconteceu? O povo não se arrependeu. O povo endureceu o coração. Ou seja, juízo sobre a vida deles. Isso aqui é interessante, porque todas as vezes que ao ouvir a palavra de Deus, ao invés de haver quebrantamento e houver endurecimento, é juízo de Deus sobre a vida da pessoa. É castigo de Deus sobre a vida da pessoa. Não é coisa boa. É castigo, é juízo. E aqui, esse João Batista, cujo evangelho de Mateus não dá detalhes de sua vida, mas é no evangelho de Lucas que dá até a profecia a respeito da vinda dele, ao seu pai Zacarias, sua mãe Isabel. Também registra no evangelho de Lucas o nascimento de João Batista, como também o nascimento de Jesus. Aqui não registra. Mas o que é que Jesus fala? Fizeram com ele tudo o que quiseram. Maltrataram, rejeitaram, ofenderam. E mais, mataram. Mataram.
Jerusalém, o povo de Israel, os judeus, estavam sendo marcados como um povo que mata os profetas. Um povo que rejeita os profetas. É interessante isso, sabe por quê? Porque o profeta ele é o chamado do homem da última hora. É quando o povo está desviado, Deus levanta um homem para chamar o povo para se arrepender. O que é que eles fazem? Rejeita o mensageiro, rejeitam a mensagem e ficam duros de coração. E Deus castiga, Deus pune. Então nunca é bom rejeitar as palavras de quem ensina a palavra de Deus. Um conselho, uma palavra de sabedoria. Rapaz, eu vou escutar fulano. Se ele está falando da palavra de Deus, então é bom dar ouvidos. Porque quando a gente não escuta, quando a gente endurece, há um juízo de Deus, há um castigo, uma punição de Deus na vida. Assim como aconteceu com o povo de Israel. Então, sim, João Batista ele foi preso. João Batista ele foi morto. E tudo por causa de uma rejeição do povo de Israel. De fato, João Batista foi bem aceito por populares, né, pelas massas, por muitas pessoas. Mas não foi aceito pela religião. Não foi aceito pelos fariseus. Não foi aceito pelos saduceus, os essênios, os zelotes, nem os escribas, nem os anciãos. Ninguém aceitava João Batista como um profeta. E é importante também a gente esclarecer algo aqui. Se Jesus fala que João Batista era o Elias que estava para vir, é necessário esclarecer algo aqui. Não é uma reencarnação. Porque isso é um entendimento pagão. Isso é um entendimento de quem não conhece Deus. A ideia de reencarnação. Não é ressurreição. Porque quem veio ao mundo foi João Batista. Então não era uma ressurreição. Porque teria que ser o corpo do próprio Elias. Então, o que seria? Seria aquilo que está escrito. Seria aquilo que está escrito. Vejamos aqui rapidamente. Seria o que está escrito lá em João capítulo 1, versículo 21. Que João Batista, ele mesmo, declara que ele não era o Elias. Foi perguntado a João Batista, quem és tu? És tu Elias? Ele disse, não sou. És tu o profeta? Respondeu, não. João Batista, com a sua própria boca, ele declarava que não era o Messias. Com a sua própria boca, ele confessava que não era nem o Messias, nem o Elias, e nem esse profeta que viria para endireitar o caminho do povo, para trazer essa restauração. Mas quem era João Batista? Lá em Lucas 1,17 vai nos dizer que João Batista, aqui está a profecia a respeito de João Batista, antes dele nascer. Irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Preparado para quê? Para se encontrar com o Messias. Então João Batista, ele não era a pessoa de Elias, mas João Batista era um tipo de Elias. Era alguém com a mesma ousadia de Elias. Era alguém com a mesma coragem de Elias. Era alguém que vinha com o mesmo pensamento de Elias. Querendo restauração, querendo conversão, querendo arrependimento do povo, quebrantamento do povo. Com o mesmo espírito, com a mesma coragem, com o mesmo poder. Então, era alguém que vinha nas mesmas virtudes de Elias. Era João Batista. E de fato ele veio dessa maneira. Como dizia aqui a profecia a respeito do nascimento de João Batista. Então o Elias, que tanto os judeus esperavam, foi rejeitado. Fizeram com ele tudo quanto quiseram. Aí Jesus termina dizendo assim: assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Ou seja, Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo assim: eu também
vou sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam, diz no versículo 13, que lhes falara a respeito de João Batista. E essa é a nossa conclusão. Mas vejamos, o que isso aqui nos ensina? Primeiro, que isso nos ensina, de acordo com o texto, que foram enviados tanto o precursor, aquele que vem adiante, anunciando a chegada do Messias, quanto o próprio Messias foi enviado por Deus. Veio João Batista, anunciando, preparando o povo. Depois apareceu Jesus. A grande questão aqui é que tanto João Batista foi rejeitado, como também Jesus estava sendo rejeitado. Então havia uma dureza de coração entre o povo de Israel tão grande que eles não reconheciam nem João Batista, nem reconheciam Jesus como enviado de Deus. E essa foi a caída do povo, essa foi a derrota do povo, essa foi a desgraça do povo. Esse foi o juízo de Deus sobre aquela geração que eles rejeitaram. O que anuncia a chegada do Salvador, como também rejeitaram o Salvador. Então, ambos foram rejeitados. Isso aqui é interessante. Porque, primeiro, que o povo estava esperando um mensageiro totalmente diferente. Estavam esperando um Messias totalmente diferente. Estavam esperando uma pessoa política. Estavam esperando alguém que viesse para tirar o governo romano da época. O maior sofrimento deles, pensavam eles, que era o governo romano, a opressão de um povo pagão no meio deles. Mas eles não pensavam que o maior problema na vida deles era o próprio coração deles. Isso aqui é interessante, porque a maior lição para nossas vidas aqui é que nós não podemos rejeitar. Nós não podemos rejeitar os que anunciam Jesus. E nós não podemos rejeitar nem o próprio Jesus. Nós não podemos pensar que uma vez que cremos no Senhor Jesus, podemos viver a qualquer modo, de qualquer forma. Não. Se nós temos crido em Jesus, nós precisamos confiar em Jesus somente todos os dias de nossas vidas. E viver para Ele. E não falar com a nossa boca que cremos e rejeitar Ele no nosso coração. Assim como o povo de Israel não perceberam que Jesus era o Salvador, com o seu coração rejeitaram Ele. E rejeitaram Ele a tal ponto que colaboraram para o propósito de Deus, em Ele ir para a cruz para ser o nosso Salvador. Então que creiamos com os nossos corações em Jesus e para Ele vivamos. E não esqueçamos que nós precisamos viver para Jesus todos os dias. E não rejeitá-lo em nossa mente nem no nosso coração. E falando com a nossa boca que cremos. Amém? Amém. E creiamos, né, com o coração. A nossa boca confessa a respeito do que o nosso coração crê. Amém? Amém? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo direcionamento, o entendimento que o Senhor derrama em nosso meio. É um privilégio, Senhor Deus, estar aqui, junto com a família, e poder meditar na tua palavra. Derrama graça sobre cada um de nós, Senhor. E que vivamos para o Senhor Jesus, como Ele entregou a sua vida para nós, que nós venhamos viver uma vida entregue em suas mãos. Que a nossa confiança e o governo de nossas vidas esteja somente nas mãos do Senhor Jesus, porque Ele é o nosso mestre. Nós somos os seus discípulos. Façamos o que Ele nos manda. Que nós venhamos obedecer-lhe, pois Ele disse, aquele que me ama guardará os meus mandamentos. Que venhamos provar que amamos Ele e testemunhar o amor que temos por Ele em obediência. Em nome de Jesus, amém.